Olá pessoal, boa tarde. Terça-feira, dia 2 de outubro, o Bate-Papo Esportivo está começando na sua TV Horizonte. Programa moderno com muita informação, opinião, debate que fala sobre o futebol como o torcedor gosta. Vamos aos destaques do programa de hoje. Com o retorno de Arrascaeta, Mano Menezes começa a preparar o Cruzeiro para a decisão contra o Boca. Atlético se representa à tarde e foco agora é vencer a Chapecoense. América terá reforços para enfrentar o Atlético Paranaense. Isso e muito mais agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo e para fazer interação de você de casa com os nossos comentaristas, Ana Cláudia Mascarenhas. Boa tarde, Ana. Convida aí o pessoal de casa para participar com a gente. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos que nos assistem. Participe com a gente nesse bate-papo. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp 984950038, repetindo, hein? 984950038, ou mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. E hoje queremos saber se você está satisfeito com o desempenho do seu time até o momento. Mandem sua opinião. Vamos aguardar aí para ver a opinião dos torcedores de Cruzeiro, América e do Atlético. Agora, a Ana Cláudia, como ela sempre fica em cima do muro e ela sempre olha por todos os times de Minas, então, no geral, Ana, não vou te colocar na enrascada de pedir só um time, não. No geral, você está satisfeita aí com o desempenho dos times mineiros, Ana? Olha, satisfeita não. Todos eles poderiam estar melhores colocados na tabela. O Atlético tinha tudo para estar ali brigando pela primeira colocação, mas foi perdendo pontos importantes e agora o título se torna praticamente impossível. Então poderia estar melhor, mas também não está ruim. Está lutando ali pelo G6. O Cruzeiro acabou deixando de lado o Campeonato Brasileiro. O que me preocupa agora é se o Cruzeiro não começar a vencer e nem conseguir essa vaga para a Libertadores do ano que vem. Então tem que ficar bem atento, porque claro que é importante a Libertadores, a Copa do Brasil, mas o brasileiro também tem sua importância, principalmente levando em consideração a classificação para o ano que vem na Libertadores. E o América, se não tomar cuidado, venceu, aliás, empatou aí com grandes times, foi uma vitória, levando em consideração aí a força do América, mas também não pode deixar cair na tabela, porque precisa permanecer na Série A e não pode deixar esse sonho acabar de jeito nenhum. E tá bem apertado ali, do meio para baixo. Então, ficar atento também o América. Essa é a minha opinião de hoje. Tá aí, ó. A Ana Cláudia deu a opinião dela, queremos a sua opinião, participe com a gente aí, mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp, pelo Facebook aí, afinal estamos ao vivo aí com o nosso Facebook e convidamos você para visitar as redes sociais do programa. Bate-Papo Esportivo está no Facebook, também no Instagram e com o canal no YouTube, com vídeos exclusivos que a gente separa lá para vocês. Assunto dessa semana, cada time com a sua preocupação. Cruzeiro, foco total nessa grande decisão de quinta-feira contra o Boca Juniors. O Atlético já pensando na Chapecoense, de olho ali no G4, não pode deixar a coisa ficar muito distante. E o América, preocupado, a zona de rebaixamento está se aproximando, a América tem que correr atrás de pontos fora de casa. Vamos comentar tudo aqui hoje no programa. Guilherme Guimarães, seja bem-vindo. Você já está no clima de decisão já? Você já está na expectativa aí para esse Cruzeiro e Boca? Tá igual a torcida do Cruzeiro contando os minutos aí, não? Um abraço, Breno, um abraço pro pessoal ligado em casa, nas redes sociais, aqui no Bate-Papo Esportivo. O torcedor do Cruzeiro bem ansioso para essa partida. Nessa semana, um detalhezinho diferente. O jogo, em vez de ser na quarta-feira, vai ser na quinta. Então, o pessoal tem 24 horas a mais aí para tentar segurar essa ansiedade para o jogo. De fato, muito trabalho quando a gente tem um jogo importantíssimo na semana. Já começa fazendo treino, apurações, né? Tem as notícias também que fogem um pouco da parte do campo, do gramado. Vou comentar aqui uma novidade bacana que o Cruzeiro vai lançar hoje. Então, tem muita coisa pra gente falar no programa, Breno. Nós vamos comentar também da declaração do Egito, que já repercutiu lá na Argentina, na 98. Foi lá na Rádio 98 ontem. Programa Arena, né? Lá com o nosso amigo Léo, Vinícius Grice. A turma toda tava lá e... O Alexandre Silva, a galera... Egídio cutucou a onça, hein? Mas é o que acontece, a imprensa argentina tá pegando todos os detalhes possíveis para ajudar o Boca Juniors a motivar o Boca. A certeza, o torcedor, para inflamar o jogo. Vamos falar disso também. Grande Fred Jota, me diga aí, nesse campeonato de altos e baixos, que a gente vê vários times escorregando, o Atlético consegue uma grande vitória contra o Sport. Dá para dizer que o Atlético agora
está focado para esse G4, pode conseguir essa vaga. Já tem gente fazendo aí os cálculos, mostrando que nos outros anos, com o mesmo desempenho do primeiro turno, no segundo turno o Atlético assegura o G4. É por aí? Na matemática já dá para dizer que o Atlético vai acabar no G4? Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Bom, o torcedor vai fazer uma continha básica aí, né? O torcedor pensa até no título, né? O que eu acho um exagero. Joga contra o Palmeiras, joga contra o Grêmio, joga contra o Inter. Vai conquistar 9 pontos nesses jogos? Eu acho que não, para falar a verdade. Apesar de ser 2 aqui em BH. A irregularidade do Atlético não permite cravar. Eu acho que o Galo vai terminar no G6. No G4 vai depender muito de como o time vai reagir. O jogo de sábado contra a Chapecoense é aquele típico jogo que o Atlético perde pontos nesse campeonato. Perdeu pontos para o Vitória, perdeu ponto para o Vasco, 2 vezes, fora e dentro de casa, perdeu ponto para o Bahia. É mais um jogo desse tipo. O fato da Chapecoense estar muito mal, na minha opinião, é candidatíssimo ao rebaixamento, não credencia o Atlético a botar os 3 pontos no bolso. Tem que mostrar um pouquinho mais de futebol para não perder pontos com esses times considerados inferiores. Fechando nossa turma aqui, Thiago Fernandes, seja bem-vindo. E aí a pergunta para você é o seguinte, hein? Essa rodada do campeonato, cheio de erro de arbitragem, teve juiz sendo rebaixado, né? Indo para a Série B, e a confusão danada lá embaixo, uma briga pelo rebaixamento. Está disputado, a gente pode dizer que está nivelado por cima ou por baixo do Campeonato Brasileiro? Primeiramente, boa tarde, Breno, boa tarde, Guilherme, boa tarde, Fred. Desculpa um pouquinho aqui a voz rouca, o fim de semana foi muito bom, mas... Saiu com o Leandro. Deve ter saído com o Leandro, no mínimo. Mas, referente à arbitragem, que é a pergunta, tá muito nivelado por baixo. Acho que a arbitragem precisa melhorar muito. Acho que o VAR pode ajudar muito aos clubes. Esse pedido dos clubes agora da implementação do VAR para o próximo ano vai ser muito importante. Então, precisamos do VAR para a próxima temporada. É necessário. A arbitragem do futebol brasileiro nesse fim de semana foi muito mal. Erros crassos de pênalti com mão fora da área. Precisamos dar uma mudada nisso aí. Acho que podemos seguir esse caminho que foi feito na Copa do Mundo, tem sido feito na Libertadores e implementar o VAR aqui no Brasil também. Agora, essa punição você acha que foi justa? Dos árbitros? É. Eu acompanhei o Galvão Bueno no programa Bem Amigos, falando justamente dessa punição. Ele ficou bravo, porque, é sacanagem com os clubes que jogam a Série B também. Por que você vai mandar um cara que não consegue apitar na Série A? Óbvio que o nível técnico da Série B é diferente, mas é futebol do mesmo jeito. Sim. Se o cara marca um pênalti fora da área na Série A, quem garante que ele não vai fazer isso também na Série B? Na verdade, sabe o que eu acho que vai acontecer, Pio? Os erros, especialmente o jogo do Inter, por exemplo, que o do Palmeiras foi compensado, vamos dizer, pela vitória do Palmeiras, não interferiu tanto. O do Inter interferiu muito. Poderia até não ter interferido antes, né? Porque teve um gol legal, enfim. Pode definir tanto um título da Série A, quanto, de repente, um não acesso na Série B, por exemplo. Então, põe o cara na geladeira. Exatamente. Eu ia falar isso. O mais justo é colocá-los na geladeira. Fazer reciclagem, né? Fazer uma reciclagem. O futebol é o mesmo, a regra é a mesma. A gente está falando do futebol propriamente dito, e não se é mais técnico como na Série A em relação à Série B. Se o cara errou na Série A, quem disse que ele não vai errar também na Série B? Imagina um desastre de um time na Série B que não sobe. Por conta de erro de arbitragem. Investimento, expectativa de torcida, é muita coisa. Eu achei uma lambança, mais uma lambança, né? Não, e sem contar, né, que nós estamos falando de uma reincidência. Aí o cara vai errar na Série B e vai começar a avacalhar o campeonato da Série B, aí vai ter o mesmo problema, porque a Série B até agora ainda não teve nenhum bochicho, nenhuma coisa, o negócio está levando. É porque tem menos gente que vê, tá? Não, mas tu continua errando a arbitragem da mesma Mas ainda não maneira. deu aquela explosão. Agora, esse cara pode acabar com a carreira dele. Aí é Porque rebaixado pra Série C Pois também, é, né? porque se o cara já errou na A, ele vai errar na B, aí? Sabe aí o tem que Éder encerrar aqui? a carreira do cara. Vamos puxar um gancho também de Libertadores para você ver que não é só no Brasil que a arbitragem é ruim. Sabe o juiz que apitou a partida Boca Juniors e Cruzeiro, marcou aquele lance do Dedé e deu cartão? Ele não tá apitando nem no Paraguai. A geladeira dele não foi geladeira, não, foi freezer. Né? Porque ele tá guardadinho lá, não tá nem apitando. Porque ele cometeu um erro, também errou no Campeonato Paraguaio. Um clube que, vou até procurar aqui no intervalo para passar a informação correta, entrou também na Federação Paraguaia de Futebol pedindo para que anulasse um gol que ele validou de forma equivocada, mas não teve o pedido aceito como o Cruzeiro teve em relação à Conmebol. Então tá lá, o erro da arbitragem não é só no Brasil, é no continente inteiro. Agora, falando aí do América, a gente está falando dessa situação de ficar se aproximando da zona de rebaixamento, dá para acender já um pouquinho do sinal de alerta para o América? 3 pontos, né? Ontem o Vasco saiu do rebaixamento, empatou com o Paraná, saiu.
né? Mas a gente sabe que o Vasco vai ficar brigando ali. E o América ainda tá com 3 pontos à frente. Mas se entrar naquele bolo ali para brigar com o Vasco, aí começa a situação de arbitragem, politicagem, a gente sabe que a coisa fica feia, né? Ali é o seguinte, o Vasco, por exemplo, fez lambança ontem também, né? É o jogo para 3 pontos, né? O Paraná não ganha de ninguém, fez 11 gols no campeonato até então, antes do jogo de ontem, um ataque que não funciona e o Vasco no jogo, esse é o jogo para dar tranquilidade, assim, entre aspas, né? Porque ainda ficar pertinho da zona de rebaixamento, mas ia somar uns pontinhos ali para dar aquela respirada. O América precisa somar ponto para respirar. São 3 pontos. Joga com o Atlético Paranaense fora de casa, que também tem a mesma pontuação do América. O Atlético Paranaense ganhando esse jogo, por exemplo, ele meio que esquece esse bolo para trás. Só que lá atrás tem o Vitória, tem o Bahia, tem o Vasco, tem um monte de time ali, a própria Chapecoense que enfrenta o Atlético. Eu acho que hoje mesmo, vamos dizer que a gente pode dizer que está morto, é o Sport e o Paraná. O Sport a gente viu domingo aí, acho que não precisa falar muita coisa, né? E o Paraná, na minha opinião, já foi. O resto, meu amigo, é 2, 3 pontos aqui ali que o América tem que saber direitinho onde pontuar. Não tem problema, entre aspas, perder para o Inter lá em Porto Alegre. Esse pode estar na conta. Agora, esse jogo contra o Corinthians aqui, até pelo ritmo que o Corinthians estava, não tem uma grande equipe, assim, na minha opinião. Cansado do jogo de quarta-feira contra o Flamengo, era uma chance de somar aquele pontinho para relaxar. O América tem jogos fundamentais aí, tem que pensar pontos, né? Paraná, por exemplo, o América recebe. E depois ele pega o Atlético, do Atlético Paranaense, ele pega o Atlético no Independência. Pois é. São jogos difíceis. Em tese, perder para o Atlético aqui, que é um clássico, perder para o Atlético Paranaense lá, em tese, pode colocar na conta como, vamos dizer, com resultado normal. Agora, alguns jogos que o América fez em casa, aí a gente vai lembrar do jogo com o Ceará, mas agora, se perde entre esses outros, dois, você vai lembrar. dentro da normalidade, se perde esses dois, não tem mais gordura não, né, Jorge? Acabou a gordura. Aí pode acordar, quando vê, já está lá na zona de rebaixamento. E aí, o América, nesse campeonato todo, ele só teve uma rodada na zona de rebaixamento. Ele ainda não sentiu o que é aquela pressão, os jogadores, de estar lá. E só que faltam 11 rodadas, né? Tem hora que você pode entrar e depois não ter tempo para sair, então tem que tomar cuidado. E o que ajuda um time a sair da zona de rebaixamento? O Ceará é um exemplo disso, é a torcida. O que a torcida tem feito em prol do Ceará é uma coisa fantástica. E o Lisca também motivou os jogadores e fez com que a torcida ficasse inflamada. O América, a gente sabe, ele não vai conseguir fazer o mesmo que fez o Ceará, porque o América não tem a torcida que o Ceará tem. Então, mais um motivo para o América ficar atento e para não cometer erros e voltar aí a namorar com a zona de rebaixamento, porque a situação pode ficar difícil e a gente chega num momento crucial do Brasileirão. Lembrando, né, Breno, que pontuar é importante, mas se ficar só empatando, um exemplo diferente é o exemplo do Cruzeiro, que empata e fica naquela mesma posição. Mas isso porque só os que outros um pouquinho clubes, para cima, né? Mas os outros clubes são também incompetentes até onde não pode fazem mais. o seu papel. Por isso que o Cruzeiro está na 7ª posição faz rodadas. Em relação ao América, o curioso é que logo que o Adilson chegou, a impressão que me passava é que brigaria mais acima na tabela. Uma Sul-Americana, algo diferente. Não um rebaixamento, como está brigando agora, contra o rebaixamento, né? Vamos falar do próximo bloco do Cruzeiro, hein? A América, então, joga no sábado. Vamos falar amanhã, a gente continua passando a limpo aí a situação do América. Vamos falar como é que tá lá, se o Adilson vai ter algumas mudanças, vai ter reforço aí nesse time pro jogo contra o Atlético Paranaense. Amanhã a gente conversa mais sobre a América. Agora, uma dica para você que procura um tratamento dentário de qualidade com bom custo-benefício. Quem nunca sonhou em ter um sorriso de artista? Conheça agora o DSD, que já está acessível para você na Sorrisos. Um modelo digital 3D do seu sorriso é enviado para Madrid, onde a equipe do Dr. Christian Coachman define como será o seu sorriso ideal. Você passa por um Smile Test para saber o resultado antes de iniciar o tratamento. O novo sorriso é aplicado sobre os seus dentes naturais, transformando a sua vida para sempre. Vem mudar a sua vida na Sorrisos, a clínica do sorriso confiante. Então, pessoal, se você precisa de tratamento dentário, procure a Clínica Sorriso mais próxima da sua casa e faça um orçamento sem compromisso. Está aí na tela o telefone e as várias unidades da Clínica Sorrisos. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro. Não sai daí.